Olá pessoal, aqui é a professora Daniele, professora da Escola Osmundo, e hoje eu vou estar ensinando para vocês a matéria de radiação, que é o conteúdo agora da quinta quinzena do nono ano. Então vamos lá, gente, o que vocês entendem sobre a radiação? Na verdade, vou reformular a pergunta. Você sabe calcular a raiz quadrada? Se sim, tudo bem. Ou você tá igual a Nazaré aí, ó, que não sabe. Hein? Tá aí pensativo. Como vocês responderam, eu tenho certeza que a maioria poderia ter me respondido assim: bom, raiz quadrada é pensar no número multiplicado por ele mesmo, dá o resultado, certo? Mas, e se eu perguntar para vocês o que significa o termo raiz quadrada? E agora? Vocês sabem me explicar o que significa esse termo, raiz quadrada? Se a gente for ver pelo nome raiz sempre associa a uma árvore, a uma planta, igual esse desenho aí. Então, raiz quadrada seria aí uma árvore com essa raiz quadrada? Mas o que tem a ver com o que a gente respondeu? Que é o número vezes ele mesmo que dá o resultado dentro da raiz, né? Complicou. Aí então, o que a gente vai ter que fazer? Vamos voltar no tempo, voltar lá na história da matemática e ver da origem desse significado de raiz quadrada. Vamos lá? Então, gente, o que a gente pode entender por raiz quadrada? Em 1202, no livro de Liber Abaci, livro de cálculo de Leonardo de Pisa, mais conhecido como Fibonacci, traz a seguinte maneira: o que hoje chamamos de raiz quadrada. Então, lá no livro estava assim: radix quadratium 9 equalis 3, escrito em latim, que traduzido para o português é: o lado do quadrado de 9 é igual a 3. Podemos perceber que a palavra radix não tem nada a ver com raiz, pois a tradução correta de radix é lado. Então, assim, gente, quando a gente for ver lá na origem, percebemos que a tradução para o português foi errado. Esse radix aqui, ó, esse radix, eles traduziram como raiz. Mas quando a gente for ver a tradução mesmo, esse radix significa lado. Quadratium tá certo, é quadrado, e equalis é igual. Então, assim, o que atrapalhou foi essa tradução equivocada de radix. Por isso que a gente fala raiz quadrada. Mas a tradução certa seria o lado do quadrado. Aí, agora tem lógica. Como assim? O que a gente tem? Percebe-se que isso aí, o Fibonacci, ele descobriu através dos matemáticos árabes e colocou no livro dele. O que a gente tem? Que se eu tenho aqui um quadrado, lembra, todos os lados são iguais, e eu falar para vocês que a área dele é 9. Se a gente contar os quadradinhos aqui, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, percebemos que eu tenho a área 9. E se eu perguntar para vocês qual que é o lado desse quadrado? Qual que é o lado, né? Porque todos os lados são iguais. Como que eu descubro? Então, gente, isso aqui que vem a origem da raiz quadrada. Quando eu estou perguntando a raiz quadrada, ele estava querendo dizer qual que é o lado do quadrado de uma área 9. Olhando aqui, gente, visualmente, qual que é o lado desse quadrado? É o quê? 1, 2, 3. É 3. Por quê? 3 ao quadrado dá 9, ou base vezes a altura, que é outra fórmula da área, seria 3 vezes 3, dá o quê? 9. Então, toda vez que agora, se vocês associar raiz quadrada, não é uma árvore de raiz quadrada, e sim é o lado de um quadrado. Um exemplo: se eu perguntar para vocês qual que é a raiz quadrada de 16, ou seja, a tradução certa, qual que é o lado de um quadrado que tem área 16? Se a área aqui dentro é 16, quanto que seria cada lado desse quadrado? É 4. Então, a raiz quadrada de 16 é 4.
Aí, gente, eu expliquei para vocês do significado, né, do termo raiz quadrada. E agora, sobre esse símbolo aqui que a gente tem, da onde que surgiu? Vocês observaram, é como se fosse um Vzinho, né, com tracinho, mas ele não tem também nada a ver. Na verdade, a origem do símbolo que a gente conhece hoje está associada ao abreviamento da palavra radix. Lembra lá que a gente viu que radix quadrático? Então, quando eles queriam colocar radix quadrático de 9 é igual a 3, aí antes eles escreviam desse jeito. Logo depois, para ficar abreviando, para ficar mais fácil, o que eles colocaram? Deixaram só o R e o A. Ra9 igual a 3. Aí depois, com o passar do tempo, eles foram abreviando mais. Agora só o R, R9 é igual a 3. Até chegar num ponto que a preguiça ou às vezes para agilizar, eles começaram a deixar desse jeito. Na verdade é que o R está comendo um 9 praticamente, né? Então, dessa conclusão aqui, que foram surgindo esses símbolos que a gente conhece. Aí depois eles foram colocando mais tracinho e tal. Apesar que, gente, isso aqui são só conjecturas. Eu não posso dizer que realmente foi isso que aconteceu. Mas como antigamente quase não tem muito escrito sobre isso, então é mais conjecturas. Mas é o mais conhecido sobre isso, tá, gente? Agora vamos às definições sobre a raiz. Vamos lá, gente. Para calcular a raiz quadrada de um número real, basta seguir a definição da radização. Então, o que eu tenho? A definição nos diz que a raiz quadrada de A de um número real, gente, é o número B, esse símbolo que é se somente se o B elevado ao quadrado for igual ao A, tá, gente? Esses A e B aqui são forma algébrica, ou seja, serve para qualquer números, tá? Números lá dos conjuntos dos reais. Outra coisa, tem que decorar, a gente anota o significado de cada termo aqui, ó, essa nomenclatura, porque nos exercícios a maioria vai estar falando esses nomes, então vocês precisam saber o que significa. Um que a gente fala muito errado, mas a gente acaba falando que o povo conhece assim, é sobre, a gente fala raiz, só que esse símbolo aqui, ele chama radical, tá? Então a gente tem que entender, quando falar radical, ele tá falando desse símbolo aqui, que é da raiz, certo? O N, o que é o N? O N é o índice. Por exemplo, raiz quadrada, raiz cúbica. Então, ele simboliza esse N. Lembrando, gente, quando está falando de raiz quadrada, o 2, ele é um elemento neutro, ele não precisa aparecer. Na verdade, nem que a gente coloca. Tá? A gente coloca a partir do 3. Tá? Raiz cúbica, raiz quarta. Então, a partir do 3, eu tenho que colocar o símbolo aqui. Outra coisa, o número que fica dentro do radical, ele é chamado de radicando. E o resultado é a raiz, tá? Então, qual que é a raiz? Ele tá falando qual que é o resultado, tá? Então, anota isso aí. Vamos a alguns exemplos. Raiz de 16 igual a 4, pois 4 ao quadrado é igual a 16. Então, tem que pensar no número vezes ele mesmo que dá 16, é o 4. Ou lembra lá da origem? Então, eu tenho que pensar que eu tenho um quadrado de área 16 e qual que é o lado desse quadrado? 4. Agora aqui, raiz cúbica de 8 é igual a 2. Então, por quê? Pois 2 ao cubo é igual a 8. Quadrado, a gente é o número vezes ele mesmo. Agora, quando eu tô falando raiz cúbica, eu tenho que pensar que número que multiplica por ele mesmo 3 vezes, tá? Então, é o 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, raiz cúbica de 8 é 2. Esse outro aqui, raiz cúbica de 27. Eu tenho que pensar no número
vezes ele mesmo 3 vezes, que o resultado é 27. Qual que é? É o 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E por último aqui eu tenho raiz quarta de 81. Como o índice aqui agora é 4, então eu tenho que pensar um número que multiplica por ele mesmo 4 vezes, que dá 81. No caso é o 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, gente, eu ainda até coloquei aqui o Bob Esponja raiz de x. Então, para eu achar esse x, gente, na matemática é qualquer número. Então, para eu fazer qualquer número, eu tenho que lembrar das teorias, certo? Mas, não menos importante, a gente tem as propriedades da radização, porque os exercícios não vai estar só simplesinho. Quanto que é raiz quadrada de 25? Vai estar o quê? Vai estar com muita coisa, muitas operações junto, então vocês têm que conseguir aprender todos. Então, todo mundo focando aqui nessas propriedades para não esquecer e conseguir fazer os exercícios, tá? Que agora vocês estão no 9º ano, já são capazes de fazer uns exercícios mais complexos. Então, vamos lá. Primeira propriedade nos diz o seguinte: se o radical, o que é o radical? Lembra que eu falei que vocês precisam decorar? É o símbolo da raiz. Então, se o radical possuir índice igual ao expoente do radicano, a raiz será igual à base do radicano. O que ele está querendo dizer, gente? Se esse índice for igual ao expoente aqui dentro do radicano, vai ser o quê? A gente pode simplesmente cancelar e eu vou ter o quê? Só a minha base do radicano. O que significa isso? Um exemplo. Raiz quadrada de 8 ao quadrado. Se aqui é 2, lembra que eu falei? Não precisa colocar, mas eu sei que o índice aqui é 2. E aqui o expoente também é 2, o que eu faço? Eu cancelo a raiz e a potência e eu vou ter só 8. A potência, gente, a raiz, um é um inverso do outro. Então, a raiz aqui está anulando a potência. Ou outra forma, você poderia fazer aqui, ó. 8 ao quadrado é quanto? 64. Quanto que é raiz quadrada de 64? 8. Ou seja, deu o mesmo resultado. Então, um anula o outro. Presta atenção. Só vale poder cancelar se o índice e o expoente aqui for igual. Certo? Primeira propriedade não mata, né? Vamos para a segunda. A segunda propriedade diz o seguinte: a raiz não sofre alteração se multiplicarmos ou dividirmos o índice do radical e o expoente do radicano pelo mesmo valor. Por exemplo, eu tenho aqui o índice e eu tenho o expoente aqui dentro. Eu posso, se eu quiser multiplicar o índice, aumentar ele aqui, o mesmo número que eu multiplicar aqui, eu tenho que multiplicar de fora, tá? Isso vale também para divisão. Se eu quiser simplificar esses expoentes, o que eu dividi aqui, eu posso dividir nesse aqui também. É igual quando a gente está simplificando fração, lembra? Tem que começar no número que divide em cima e embaixo. Aqui na raiz é a mesma coisa. Eu tenho esse exemplo aqui, ó. Raiz da sexta potência, raiz sexta de 8 elevado a 9. O que eu posso fazer? Se eu for fazer 8 elevado a 9, ou seja, 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, não, vai demorar demais. O que a gente pode fazer? Pode estar simplificando esses expoentes. O que eu faço? Ó, eu tenho 6, eu tenho 9. Eu tenho que pensar que número que dá para dividir os dois aqui. Tem o que? O 3, porque 6 dividido por 3 dá 2 e 9 dividido por 3 dá 3. Ou seja, isso tudo eu simplifiquei e ficou o que? Só raiz de 8 ao cubo. Fica bem mais fácil de resolver, tá? Passo também. Agora vamos para a terceira propriedade. A terceira propriedade diz o seguinte: o produto de radicais de mesmo índice é igual ao produto dos radicanos. O que eu posso fazer? Se eu tenho uma multiplicação aqui de mesmo índice, eu posso o quê? Colocar separado, tá? Separar essas raízes. Ou, por exemplo, eu tenho um número grande, o 80.
eu posso estar escrevendo na forma de raiz de 8 vezes raiz de 10. Porque se eu for fazer 8 vezes 10 dá quanto? 80. Então, isso aqui é só uma outra forma de escrever. Então, vai facilitar, às vezes, saber essa propriedade aqui. Lembrando, só vale para multiplicação. Produto na matemática é o quê? Multiplicação. Tá? Se for adição, não pode. Se, por exemplo, colocar 79 mais 1, que dá 80, então, raiz de 79 vezes raiz de 1. Não pode, tá? Só vale na multiplicação. E a quarta propriedade diz o seguinte: o quociente, ou seja, essa divisão aqui de radicais de mesmo índice, é igual ao quociente dos radicandos. O que eu posso fazer? Eu posso separar. Aqui está uma só raiz. Eu posso estar separando para ficar mais fácil. Um exemplo aqui, ó. Em vez de estar pegando esse aqui, 64 dividindo por 27, o resultado, eu vou jogar na raiz de 3, fica mais fácil para mim fazer separar das raízes primeiro. Raiz aqui do numerador, que é 64. Então, tem raiz cúbica, né? Então, tem que pensar que número multiplicado por ele mesmo 3 vezes de 64. Raiz, então, vamos lá, é o 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 dá 64. Então, o numerador vale 4. E aqui o denominador, vamos lá, raiz cúbica de 27. Então, que número vezes ele mesmo 3 vezes de 27? É o próprio 3, que é 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Gente, aqui é só algumas propriedades, tem mais uma, acaba levando a outra, tá? Aí aqui uma simplificação de radicais. Nos exercícios vocês vão ver, às vezes, assim, um monte de raiz em cima de raiz, e às vezes vocês acham que é coisa de outro mundo, mas é bem simples. É o seguinte... Você vê, por exemplo, raiz cúbica de raiz quadrada de 4, é bem simples. Vocês podem deixar no mesmo radical e o que? Só multiplicar esses índices. 3 vezes 2 é quanto? 6. Então, uma forma simplificada disso aqui é o que? Raiz sexta de 4. E agora a gente vai para o quê? Agora as operações com esses radicais. Então, a gente vai estudar um pouco de adição, subtração, multiplicação e divisão. Tá? Precisa ficar fera. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou explicar para vocês a adição e a subtração desses radicais. O que o conceito nos diz? Que a soma algébrica é a mesma que a gente usou na soma algébrica dos polinômios, colocando o quê? A parte literal, a raiz em evidência e somando os coeficientes. Deixa eu só colocar... aqui em caneta. Lembra o ano passado vocês estudaram lá no polinômio? Por exemplo, se eu tinha aqui, ó, 2x mais 3x. Gente, desculpa, é porque eu sou canhota, mas com o mouse aqui eu tô usando a direita, então tá mais difícil, tá? Lembra, como que a gente resolve 2x mais 3x? Lembra que eu explicava pra vocês? Você pega os coeficientes, que são os números, e soma eles e o que? Conserva a parte literal, ou seja, conserva as letras, o x. Então, aqui 2x mais 3x é igual a quanto? 5x, certo? Aqui, com as raízes, a gente vai fazer a mesma coisa, só que lembra, só vale se o que tiver dentro da raiz for igual. Como aqui, ó, raiz de 2, aqui raiz de 2 e aqui raiz de 2, então eles são semelhantes, é como se fosse tudo x. O que eu vou fazer então? Somar os coeficientes, ou seja, somar esses números que estão de fora. Aqui eu coloquei entre parênteses, então tem um 3, tem o 5 e aqui, ó, cuidado com o sinal, tem menos 4. Agora a gente faz 3 mais 5, 8. 8 menos 4 é 4. E o que a gente faz? Conserva a parte literal, ou seja, conserva a raiz. Então, o resultado aqui é 4 raiz de 2. Outro exemplo aqui, 3 raiz de 5 mais 5 raiz de 2 menos 4 raiz de 5 mais 6 raiz de 2. Opa, presta atenção, aqui essa raiz com essa raiz são diferentes, mas eu tenho outro raiz de 5 aqui e o raiz de 2 eu tenho igual a ele. Então, o que eu vou fazer? Lembra quando a gente fazia com x e y? Juntava x com x, y com y? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. O raiz de 5 junta com raiz de 5 e o raiz de 2 junta com raiz de 2.
Então, vamos pegar o raiz de 5. Eu tenho 3 e aqui eu tenho menos 4. 3 menos 4 é quanto? Menos 1. E conserva o raiz de 5. Agora, eu vou fazer com o raiz de 2. Eu tenho 5 e eu tenho 6. 5 mais 6 é quanto? 11. Então, o resultado aqui vai ser menos 1 raiz de 5 mais 11 raiz de 2. Certo? E agora a multiplicação e a divisão. Gente, isso aqui, lá aquelas propriedades que eu passei agorinha, dá para resolver isso aqui, ó. Então, vamos, o que a gente tem? Primeiro, a multiplicação. A multiplicação das raízes de mesmo índice é igual à raiz do produto. O que está querendo dizer? Se eu tenho separado aqui, ó, um exemplo, raiz de 2 vezes raiz de 8, o que eu posso fazer? Se for multiplicação, eu posso juntar. Lembra que na propriedade, na terceira propriedade, se eu tava um só, eu não podia separar, agora eu tenho 2 separados, eu posso juntar. Então, raiz de 2, lembra, só vale se for o mesmo índice. O índice aqui é 2, aqui também é 2. Então, eu posso deixar numa só raiz e multiplicar esses números. 2 vezes 8, 16. Quanto que é raiz quadrada de 16? 4. E esse aqui? 2 raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 5. O que eu faço? Ó, índice igual, então eu vou juntar isso aqui na mesma raiz. Só que esse 2 continua de fora, então vai ficar 2 raiz cúbica de 4 vezes 5. 4 vezes 5 é quanto? 20, certo? E a divisão também, a gente vai usar aquela propriedade que eu ensinei para vocês. O que a divisão diz? A divisão das raízes de mesmo índice é igual à raiz do coeficiente. Lembra na última propriedade aqui, ó, que eu tava um só, eu transformei em 2? Agora esse aqui, se eu tenho 2, eu posso transformar o quê? Em um só, certo? Posso já fazer essa divisão e fazer a raiz de um só. Isso aqui, gente, é só uma introdução mesmo da radiação. Espero ajudar vocês para estar resolvendo esses exercícios. E bye bye. E espero, né, gente, que essa pandemia passe rápido para a gente voltar às nossas aulas, tá? Falta pouco, gente. Com Deus. Até mais.